combatendo o medo dos homens. Combatendo o medo dos homens. Não é o mesmo tema da semana passada, que foi combatendo o medo no seu sentido mais geral. Hoje a gente vai trabalhar a questão do enfrentamento que nós devemos ter ao medo, mas o medo mais específico, o medo mais detalhado, o medo que muitas vezes a gente nutre em relação às pessoas, em relação ao nosso próximo. Livro de Provérbios, capítulo 29, Provérbios, capítulo 29, e leremos apenas o versículo de número 25. Provérbios 29, 25. Como é apenas um verso e a gente dispõe da mesma versão, vamos fazer essa leitura conjunta, só assim todos participamos já no início e aí a gente vai seguindo aqui no estudo da nossa lição. Provérbios 29, versículo de número 25. Provérbios 29, versículo de número 25. Assentados mesmos como os irmãos, as irmãs estão. Vamos lá, Provérbios 29, 25, todos juntos, a uma só voz, leiamos. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Mais uma vez. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muito bem. Deus nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa palavra introdutória, nós podemos dizer que o temor ou o medo dos homens é um problema muito mais comum, é um problema muito mais normal do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Guardem essa afirmação inicial. O temor do homem ou o medo dos homens é um problema muito mais normal, muito mais comum do que nós pensamos, do que nós imaginamos. É algo que já enfrentamos, é algo que estamos enfrentando, é algo que nós com toda certeza ainda enfrentaremos. Então, não só é algo do passado, mas é algo do presente e com toda certeza, será algo do futuro. Você já enfrentou, ou você enfrenta, ou você enfrentará num dado momento da sua vida o medo e o temor relacionado aos homens. Essa questão do temor aos homens, irmãos e irmãs, é um pecado tão real, é um pecado tão traiçoeiro, é um pecado tão profundo que trazem consequências destrutivas, mas muito destrutivas mesmo em relação às nossas vidas. Por quê? Quando nós tememos mais os homens do que a Deus, nós estamos contrariando e desobedecendo a sua palavra, as Escrituras Sagradas. Mas aí talvez você pense, talvez você esteja considerando consigo mesmo, mas será que eu tenho esse problema mesmo? Será que eu já tive esse problema mesmo, o medo e o temor dos homens? Eu queria que nós fizéssemos uma rápida avaliação. E aqui eu vou fazer algumas perguntas e você vai analisar a sua vida e você vai responder a você mesmo para que você possa identificar ou não se você está tendo ou se você já teve em algum momento da sua vida medo ou temor dos homens. São 5 perguntinhas bem básicas, 5 perguntinhas bem rápidas que eu queria aqui fazer e que você possa analisar em relação à sua vida. A primeira pergunta é a seguinte: a opinião das outras pessoas é capaz de controlar você? A opinião das outras pessoas é capaz de controlar você? Responda para você mesmo. Segunda pergunta: o desejo pelo elogio dos homens é algo que você busca? O desejo pelo elogio dos homens é algo que você busca prioritariamente em relação à sua vida? Terceira pergunta: você se sente controlado pelo pensamento e o comportamento das pessoas? Você se sente controlado pelo pensamento e comportamento das pessoas, conduzindo inclusive o seu pensamento e o seu comportamento? Quarta pergunta: você vive querendo agradar a todo mundo com os seus esforços?
Você vive querendo agradar a todo mundo com os seus esforços? E por fim, a quinta e última pergunta: você já se sentiu envergonhado de dizer que crê em Deus? Você já se sentiu envergonhado por dizer que crê em Deus? Então, 5 perguntas rápidas, básicas, para a gente poder fazer uma autoanálise e aí poder chegar a essa conclusão, se estamos tendo, ou se nós já estivemos, ou se nós já tivemos medo em relação às pessoas, medo em relação aos homens. É interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, que o medo dos homens, ele é revelado através de algumas características que são bem marcantes e que nós as demonstramos em relação à nossa vida. Por exemplo, quando nós vivemos a nossa vida aqui neste mundo, quando nós vivemos a nossa vida aqui nessa terra, desejando, almejando, buscando a aceitação das pessoas, isso é um indício que nós temos medo dos homens. Mas não só isso, quando nós temos medo, receio de ser rejeitado pelas pessoas, é também uma segunda característica desse mal. Mas não só isso, quando nós sofremos pressão dos nossos pares, ou seja, das pessoas, também é uma terceira característica que nós temos medo dos homens. Quando nós sentimos sentimento de inadequação em relação às nossas vidas, quando nós sentimos a necessidade de autorrealização, quando nós sentimos a necessidade de sermos amados pelas pessoas, também são traços, também são características de que você enfrenta esse pecado, de que você enfrenta esse problema na sua vida, ou seja, medo dos homens. Então, a gente não pode negar que o medo, o temor do homem está por toda parte. E de certa forma, ele atinge assim a nossa vida, atinge em si a nossa existência aqui nesse mundo. E se nós considerarmos bem, irmãos e irmãs, o medo do homem, ele vem destruindo muitas pessoas. E, infelizmente, o medo do homem acaba também destruindo muitos crentes, muitos servos de Deus, muitas servas do Senhor. Então, pensando nisso, o que é que nós vemos? A necessidade que nós temos de enfrentar esse inimigo, de enfrentar esse adversário, para que assim a gente não venha sucumbir em relação a ele, ou seja, o medo dos homens. Então, é por isso que o título do nosso estudo na manhã de hoje é justamente esse: combatendo o medo dos homens, combatendo o temor dos homens. E basicamente a gente vai dividir a nossa lição em 3 pontos, em 3 divisões. Em primeiro lugar, eu queria que nós conceituássemos o que é, de fato, medo dos homens. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos alguns aspectos que estão relacionados ao medo dos homens. E, em terceiro lugar, que nós víssemos armas que nós temos para que a gente venha combater esse sentimento, para que a gente venha combater esse receio no nosso coração. Então, com a graça de Deus, a gente vai trabalhar aqui esses 3 pontos. Em primeiro lugar, conceito do que seja medo do homem. Em segundo lugar, 2 aspectos do medo dos homens. E, em terceiro lugar, combatendo o medo dos homens. Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar. Vamos começar a destrinchar esse tema na manhã de hoje. Primeiramente, conceito de temor do homem. Primeiramente, conceito de temor do homem. O que é, meus irmãos? O que é, minhas irmãs, esse sentimento do temor do homem? Se a gente fosse dar uma resposta mais ligada ao campo da psicologia, a gente podia dizer que o temor do homem significa o complexo de inferioridade que muitas vezes a gente tem ao longo da nossa vida. E mais, dentro de uma visão psicológica, o temor do homem significa baixo autoestima. E mais, pegando essa visão psicológica, o temor do homem significa você ter um sentimento de codependência das pessoas, de necessidade em relação ao próximo. Mas aí fica a pergunta: na prática, o que é esse sentimento? Na prática, o que é esse receio que muitas vezes nós temos ao longo da nossa vida aqui na Terra? Então,
no seu sentido mais estrito, no seu sentido mais detalhado, o temor do homem, meus irmãos, minhas irmãs, significa viver para agradar as pessoas. O temor do homem significa viver e viver para agradar as pessoas. O temor do homem significa viver buscando a aprovação das pessoas. O temor do homem significa viver buscando a aprovação das pessoas. E mais, o temor do homem significa querer que as pessoas sempre estejam felizes em relação a gente. Fazer com que nós tenhamos as pessoas sempre felizes em relação a gente, de nunca entristecê-las, de nunca desapontá-las. Então, quando você vive nessa ânsia, quando você vive nesse desejo, isso é um traço, ou isso é uma constatação, melhor dizendo, que você tem esse sentimento. Que sentimento? Medo ou temor dos homens. E quando você olha para as Escrituras Sagradas, quando você estuda a Palavra de Deus, você observa em vários textos alguns exemplos que confirmam esse fato. O temor do homem envolve tudo isso: viver para agradar as pessoas, buscar a aprovação das pessoas, querer que as pessoas estejam sempre felizes em relação a nós. Então, poderíamos aqui consultar vários textos, vários versos, mas eu queria chamar a atenção que é apenas um, porque já consolida isso que nós estamos falando. Abram aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 9. Vamos ver, dentro do relato da cura que Cristo faz ao cego de nascença, esse sentimento. Que sentimento? O temor dos homens. Aqui no que diz respeito aos seus pais, por tudo aquilo que havia ocorrido em relação ao seu filho e as consequências que eles temeram quanto a isso. Evangelho de João, capítulo 9, versículos 18 até o versículo de número 23. O que vem antes da passagem, todos nós já sabemos. Cristo, ele cura um cego de nascença, e aí começa a se indagar como foi que aquele homem havia obtido aquela cura, principalmente as pessoas religiosas, e isso acaba gerando uma grande polêmica, porque as pessoas já estavam, de certa forma, desfazendo o ministério de Jesus e perseguindo quem assim se relacionava com ele. Então, em dado momento da passagem, o que é que a gente vê? A reação dos seus pais, daquele jovem que havia sido curado da sua cegueira. E olha só o que acontece entre os versículos 18 até o versículo de número 23. João 9, versículos 18 até o versículo de número 23. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Veja a reação dos pais daquela pessoa, daquele menino. Versículo 20, daquele jovem. Versículo 20. Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Até porque não tinha como negar isso, né? Se eles eram os pais, sabia que aquele jovem era filho deles e que ele havia nascido cego. Mas veja no versículo 21: mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Então passaram a bola para o próprio menino. Por que eles fizeram isso? Por que eles agiram dessa forma? Aí você vê, versículo 22 e versículo 23, olha só: isto disseram seus pais, veja, porque estavam com medo dos fariseus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então veja que a reação dos pais, daquele que fora cego, foi moldada pelo pensamento dos fariseus. Uma vez que os fariseus haviam assentado que ninguém confessasse a Cristo, que ninguém reconhecesse que Cristo de fato era Senhor, então o que foi que eles fizeram? Temeram, porque não queriam ser expulsos da sinagoga, não queriam perder a vida religiosa, não queriam experimentar ali dos benefícios religiosos dos judeus. Então, por causa do temor dos homens,
por causa desse receio, eles passaram completamente, de certa forma, a responsabilidade que eles tinham enquanto pais de dizer: este é meu filho, nasceu cego, foi Cristo quem o curou. Então, um exemplo aqui bem claro de medo dos homens, inclusive conformando a sua atitude, conformando a sua forma de agir, mesmo que fosse uma atitude, uma forma de agir equivocada. Então, a gente não pode fugir a esse ponto, meus irmãos. A gente não pode fugir a essa realidade, minhas irmãs. Em certas instâncias da nossa vida, a gente acaba agindo assim, com receio das pessoas, com medo daquilo que elas vão falar acerca da gente, com receio daquilo que elas vão pensar acerca de nós. E aí o que acontece? A gente começa, em virtude disso, a moldar, às vezes, o nosso comportamento, às vezes o nosso pensamento, a nossa palavra, para nós não desagradarmos as pessoas. Então, isso na prática significa medo ou temor dos homens. Mas aí surge uma pergunta, mas aí surge uma indagação: mas será que todo o temor do homem é negativo? Será que todo o temor do homem a gente pode ver como algo pecaminoso? Não necessariamente, não necessariamente. Porque quando você estuda a palavra de Deus, quando você estuda as Escrituras Sagradas, você vai perceber que, biblicamente falando, em algumas circunstâncias, em alguns relacionamentos, nós somos ordenados a viver de alguma maneira, a viver de alguma forma que nós agrademos ao homem, agrademos ao nosso próximo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que nem todo temor do homem é negativo, nem todo, porque há alguns aspectos onde nós somos, conforme eu falei, orientados, instruídos, ordenados pela palavra do Senhor, que nós devemos, de certa forma, viver para agradar as pessoas. Por exemplo, de acordo com o que a gente vê no livro de Provérbios, os filhos, ou seja, nós, enquanto filhos, nós somos ordenados a viver de maneira que agrademos os nossos pais. Olha só o que nós temos aí em Provérbios 10, versículo 1. Provérbios, capítulo 10, versículo 1. A Bíblia nos ordena, enquanto filhos, a fazer o quê? Vivermos para agradarmos os nossos pais. Provérbios, capítulo 10, versículo 1. Provérbios, capítulo 10, versículo 1. Só para destacar que nem todo temor do homem é negativo. Existem alguns aspectos em que ele é positivo. Aqui no caso, naquilo que a gente deve agradar os nossos pais. Provérbios 10, versículo 1. Diz o seguinte a palavra: Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então aqui nós somos instruídos a vivermos enquanto filhos de forma sábia. Com que objetivo? Com o objetivo de alegrar os nossos pais. De certa forma é viver, de certa forma é agir de maneira que a gente venha agradar ao nosso próximo, no caso aqui aos nossos pais. Mas não só isso. Quando a gente lê lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 1 até o versículo 3, a gente observa na orientação de Paulo que nós devemos viver aqui neste mundo temendo as autoridades que nos foram constituídas por Deus. Todos nós já sabemos, nessa passagem de Romanos, capítulo 13. É apenas para ressaltar esse aspecto. Enquanto cidadãos, nós temos essa responsabilidade. Que responsabilidade? De vivermos como bons cidadãos e assim possamos estar agindo de maneira que nós temamos as autoridades. É uma forma de temor do homem. Um pouco mais adiante, lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 9 até o versículo 10, Paulo ele orienta os empregados a viverem e a trabalharem de tal forma que agradem os seus patrões. Vejam aí, esse texto se faz necessário a gente ler. Tito, capítulo 2, até porque ele reforça o que nós vimos domingo passado aqui no nosso sermão. Tito, capítulo 2, versículos 9 até o versículo 10. Vivermos para agradar os nossos patrões, ou desenvolvermos as nossas atividades para agradar os nossos patrões. Veja, Tito 2, versículos 9 e 10. Quanto aos servos, veja, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, veja,
dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem e enfeitarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, enquanto empregados, nós temos essa responsabilidade de agirmos profissionalmente para assim darmos satisfação ou para satisfazermos os nossos patrões. Por fim, quando você olha a estrutura do casamento, você observa isso. O casamento, enquanto instituição, inclui esse compromisso. Que compromisso? De nós agradarmos aos nossos cônjuges. É uma responsabilidade que recai sobre nós. Veja o que Paulo fala acerca dela lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 33 e 34. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 33 até o versículo número 34. Uma vez que nós nos casamos, uma vez que nós constituímos famílias, nós temos a responsabilidade de viver para agradarmos aos nossos cônjuges. É uma responsabilidade que recai sobre nós. 1 Coríntios 7, 33 e 34. 33 e 34. Olha só o que Paulo fala aqui, olha só que coisa interessante. 1 Coríntios 7, 33 e 34. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, veja, de como agradar a esposa. E aí Paulo ele vai falar acerca disso aí. No versículo 32, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Verso 33, mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Então, você vê que existe, em certo sentido, a nossa obrigação de temer ou de satisfazer as pessoas, satisfazer as suas expectativas. Aí você pergunta, mas como é que a gente consegue diferenciar o temor do homem no sentido positivo do sentido negativo? Simples, meus irmãos, simples, minhas irmãs. Quando nós temos na nossa vida, preste atenção nisso, quando nós temos em nossas vidas o foco, quando nós temos em nossas vidas a satisfação de agradar e de ser reconhecido pelas pessoas, aí é que a gente vê que o sentimento ele se transformou num sentimento negativo, num sentimento pecaminoso. Quando você tem esse objetivo, quando você tem essa finalidade de agradar as pessoas, de ser reconhecido pelas pessoas, de fazer todo o possível para alcançar esse objetivo, aí sim o temor do homem assumiu uma conotação pecaminosa em sua vida. E é desse sentimento que nós estamos falando, é desse sentimento que nós devemos nos afastar. O nosso foco, o nosso objetivo não é viver procurando o aplauso das pessoas. O nosso foco, o nosso objetivo não é viver procurando o reconhecimento das pessoas. O nosso foco, o nosso objetivo não é viver para agradar as pessoas, para que assim as pessoas tenham uma boa visão de nós, porque nós precisamos ter essa boa imagem perante as pessoas. Não, se assim for, o temor do homem é um sentimento negativo, pecaminoso e proibido na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Veja o depoimento que Paulo dá acerca disso, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas. Abram aí, por favor, carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Veja como se comportava o apóstolo Paulo. É interessante porque dentro desse contexto, Paulo, ele estava sendo desmerecido, ou o seu ministério estava sendo posto em dúvida. Estava sendo posto em dúvida. E aí ele é muito claro em mostrar que o evangelho que ele pregava não era um evangelho novo, mas um evangelho que ele próprio, Paulo, havia recebido do Senhor. E que o seu ministério, ele não estava focado em agradar as pessoas. Não. Olha só o que ele diz. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Olha só o que ele diz aí, ó. É difícil. Vamos lá.
Gálatas capítulo 1, versículo 10. Paulo dizia: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, veja, não seria servo de Cristo. Então Paulo tinha uma posição muito bem definida na sua vida. Eu não vivo para agradar pessoas, eu vivo para fazer a vontade do Senhor. O meu ministério, ele não está baseado em bajulação. O meu ministério, ele não está baseado em alteração do conteúdo do ensino, para que ele venha a ser mais agradável, mais palatável para as pessoas, para que eu possa ter uma penetração maior, para que eu possa fazer um número maior de discípulos. Não, não, não. Eu sou servo de Cristo, vivo para obedecer a Cristo, vivo sim para agradar o meu Senhor e não agradar a homens. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esta é a perspectiva, este é o entendimento, esta é a visão, a compreensão que nós devemos ter em relação à nossa vida. Às vezes a gente se preocupa demais com o que as pessoas elas falam acerca de nós, posições que nós assumimos, pensamentos que nós temos, comportamentos que nós evidenciamos, e a gente sempre vive aí dentro dessa jaula, vamos assim dizer, emocional. Por quê? O que é que as pessoas vão dizer? Por quê? O que é que as pessoas vão falar? Eu sei, repito que enquanto cristão nós devemos ter receio em relação a isso aí, porque nós devemos dar testemunho da verdade. Mas uma vez que nós nos comportamos como cristãos, uma vez que nós procuramos fazer a vontade do Senhor, uma vez que nós somos fiéis a Cristo, descansemos, descansemos. Nem sempre a gente vai ter a aprovação de todas as pessoas, nem sempre a gente vai ter o apoio da maioria, nem sempre. Mas o que nós devemos ter é a convicção, é a ciência de que nós estamos sendo fiéis a Deus, que nós estamos sendo fiéis a Cristo. Eu não sei se foi Nelson Rodrigues, ele dizia uma frase, eu acho que foi ele que falou, me veio à mente agora. Ele dizia que toda a unanimidade é burra. Então a gente nunca vai ter o apoio da maioria ou de todas as pessoas. Não, em alguns momentos a gente vai de encontro, em alguns momentos a gente vai ser a diferença. E é assim em tudo aquilo que a gente é e faz em nossas vidas, ok? Então, em primeiro lugar, conceito de medo do homem, conceito do temor do homem. Viver no afã, viver no desejo, viver no objetivo de agradar, de ser reconhecido pelas pessoas. Não, não, não. E aí quando a gente avança dentro desse tema, quando a gente avança dentro desse assunto, a gente observa que o temor do homem, e aqui é que é interessante a gente considerar isso também, ele envolve alguns aspectos. Esse sentimento que muitas vezes a gente tem, esse receio que muitas vezes a gente demonstra em relação às pessoas, muitas vezes a gente consegue observar dois aspectos que envolvem esse sentimento. E eu queria que mais uma vez você voltasse à sua Bíblia, lá no livro de Provérbios, capítulo 29, que foi o texto que a gente leu no início, e que será o texto que a gente vai ler na apresentação das nossas classes. A partir desse texto, eu queria destacar dois aspectos do medo dos homens, para que a gente possa ver como é nocivo, como é prejudicial esse sentimento na nossa vida. Provérbios, capítulo 29, versículo 25. Provérbios 29, versículo 25. E aqui, meus irmãos, isso é até uma tarefa que eu passo. Pensa no exercício bom de você gravar esse versículo, porque muitas vezes a gente termina errando nesse aspecto, e esse verso é um remédio para isso. Olha só, Provérbios 29, versículo 25. Diz o seguinte, quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Quem teme ao homem arma cilada. Nessa primeira parte do versículo número 25, a gente encontra dois aspectos que envolvem a questão do medo dos homens. O primeiro deles, o temor do homem, ele é uma questão de adoração. O temor do homem é uma questão de adoração. A palavra temer, que Salomão usa aqui no início do versículo 25, ela tem um significado bem amplo, ela tem um significado bem diverso. Essa palavra temer, que Salomão usa aqui no início do versículo 25,
significa respeitar muito alguém, significa ser controlado pelas pessoas, significa adorar outras pessoas, significa colocar sua confiança nas pessoas, significa precisar das pessoas, suas opiniões, seus louvores e sua aprovação. Então, o temer que Salomão usa aqui, no início do versículo 25, envolve isso: respeitar muito alguém, ser controlado pelas pessoas, adorar outras pessoas, colocar sua confiança nas pessoas ou precisar das pessoas, precisar das suas opiniões, precisar dos seus louvores, precisar da sua aprovação. É por isso que Salomão aqui diz: quem teme ao homem arma cilada. Então, quando a gente tem, meus irmãos, minhas irmãs, esse sentimento, quando a gente nutre esse sentimento em relação às pessoas, esse temor que Salomão fala aqui, nós estamos substituindo o lugar que é devido a Deus, o lugar que é devido ao Senhor. Porque Deus é sim a pessoa que nós devemos respeitar. Deus é sim a pessoa que deve nos controlar. Deus é sim a pessoa que deve ser adorada em nossas vidas. Deus é sim a pessoa em que nós devemos colocar a nossa confiança. Deus é sim a pessoa que nós precisamos que nós carecemos, e não o ser humano, e não o próximo. Porque quando assim nós agimos, quando assim nós nos comportamos, quando nós evidenciamos esse sentimento, isso na prática, irmãos e irmãs, é andar no pecado da idolatria. Colocar o lugar que é devido a Deus e pôr nele o quê? O ser humano. O que é que ele vai pensar? O que é que ele vai falar? Como é que ele vai se comportar em relação a mim? E você vive esse receio, esse temor. Então, no fundo, quando você teme a homens, você está cometendo o pecado da idolatria. Quando você vive para ser reconhecido pelas pessoas, quando você procura desesperadamente o louvor das pessoas, quando você procura ser agradável às pessoas para que você venha ser sem benquisto em relação a elas, na verdade, isso se transformou numa questão de adoração, idolatria, porque o lugar que pertence a Deus foi ocupado e está sendo ocupado por uma outra pessoa. Daí a questão da pecaminosidade, daí a questão do sentimento danoso que o temor do homem representa em relação às nossas vidas. Mas não só isso. O segundo aspecto, meus irmãos, minhas irmãs, do temor do homem, além dele ser uma questão de idolatria, além dele ser uma questão de adoração, o temor do homem, ele nos controla de maneira inadequada. O temor dos homens, ele nos controla de maneira inadequada. Veja o que diz, ainda a primeira parte do versículo 25. Olha só: quem teme ao homem, veja, arma ciladas. Quem teme ao homem, arma cilada. Ou seja, a pessoa que cultiva o ídolo do temor do homem acaba armando cilada, literalmente aqui, preparando isca para poder ser capturado. A ideia da expressão armar cilada significa isso: lançar ou preparar uma isca. E aqui a ideia é que você é seduzido, que você é atraído, que você é enganado e por fim você é destruído. Infelizmente acontece isso. O temor do homem vai acabar lhe controlando de maneira inadequada, vai lhe fazer escravo, vai lhe fazer sujeito e por fim vai destruir a sua vida. E por que isso acontece? Por uma razão muito simples. Quando nós tememos alguma coisa, quando nós tememos alguma pessoa, nós estamos conferindo poder àquela coisa ou àquela pessoa. E é por isso que o medo do homem acaba nos controlando de maneira inadequada. Por quê? Porque faz com que nós hajamos cegamente, sem a devida razão, sem o devido bom senso. E aí a gente começa a se comportar de maneira indevida em nossas vidas. E aqui eu coloquei algumas armadilhas que muitas vezes nós caímos, pelo fato de nós temermos o homem, temermos as pessoas dentro disso que nós estamos desenvolvendo. Por exemplo, quando você teme ao homem, quando você teme as pessoas, você não confronta, através da verdade, os seus erros e os seus pecados. Como isso não acontece, meus irmãos? Às vezes você vê uma pessoa que está andando no caminho errado, às vezes você vê uma pessoa que está se comportando errado, e você se acovarda de chegar para ele e dizer: fulano, tu está errado,
Por quê? Você não quer perder a amizade dela, você não quer perder o convívio dela, você não quer ser censurado por ela. Veja como você vai cair em armadilha quando isso vai acontecendo. Então você deixa de ser coerente, Então muitas vezes o medo do homem faz justamente isso em nós, nos arma armadilha. Em que sentido? A gente vê a pessoa no caminho errado, a gente vê ela fazendo as coisas erradas, mas nós nos acovardamos e não queremos confrontá-la com a verdade da palavra e em amor. Mas não só isso, o medo dos homens, ele acaba armando armadilhas para nós, porque muitas vezes isso até nos inibe de falar de Jesus para as pessoas. Quanto isso não acontece na nossa vida, meus irmãos? Às vezes no nosso ciclo de amizade, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes na escola. Você é um cristão, você é um crente, você vê as pessoas andando no caminho do pecado, carecendo da salvação, mas aí você fica dizendo: eu vou me expor a minha religião, expor a minha relação com Cristo. O que será que eles vão dizer de mim? Na universidade, por exemplo, que eu sou um quadrado, que eu sou um radical, que eu sou um medieval. E aí você fica, você é o crente 007, entendeu? Ninguém sabe quem eu sou. Então, isso muitas vezes é armadilha. De quê? De você não falar de Jesus para as pessoas. Mas não só isso. O viver no temor do homem muitas vezes nos prende. Por quê? Porque a gente vive com máscaras. A gente é uma coisa, quando na verdade por dentro nós somos outras pessoas. É interessante que isso às vezes acontece, principalmente no mundo feminino, né? Muitas vezes você revê amigas suas de tempo, de anos, e a pessoa às vezes não está tão boa da sua fisionomia, a sua estética também não está tão legal. Aí você diz: fulano de tal, você está tão linda. Na verdade você sabe que não está. É uma máscara que você pôs ali só para cair bem na ficha. E às vezes a gente termina fazendo isso. Homem não, né? Homem é mais sincero nesse sentido, né? Mulher não, fica cheia de dedo, como a gente fala no linguagem popular, porque não quer desagradar. Não precisa mentir, não precisa ofender, entendeu? Então a gente acaba agindo assim com medo das pessoas. E mais, a armadilha que muitas vezes nos cai, o medo das pessoas, porque a gente acaba vivendo atrás do elogio dos outros. Quantos de nós muitas vezes faz uma postagem na internet, aguardando ver quantas pessoas vão curtir, quantos comentários a gente vai ter, e a gente precisa disso para se autoafirmar? Não precisa, meus irmãos, não precisa. Você não precisa disso, você não precisa disso. E mais, quando nós vivemos no temor dos homens, muitas vezes nós mentimos, muitas vezes nós nos acovardamos, muitas vezes nós omitimos a verdade. Tudo isso, repito, para ser benquisto e benquisto pelas pessoas. É por isso que Salomão diz: quem teme ao homem, arma cilado, é fisgado e por fim é destruído, porque começa a agir dessa forma desordenada, segundo o ensinamento da palavra do Senhor. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Em cima disso nós estamos desenvolvendo que o temor do homem, ele é nocivo. Na verdade, ele é extremamente nocivo às nossas vidas. Em primeiro lugar, porque o temor dos homens nos leva à idolatria, a colocar uma pessoa no lugar de Deus. Em segundo lugar, porque o temor do homem, conforme nós vimos aqui, nos destrói, armas ciladas para destruir completamente a nossa vida. Daí o cuidado, daí a atenção que nós devemos ter. Então, dois aspectos que a gente viu aqui relacionados ao temor do homem. A gente já viu o que significa o temor do homem, a gente já viu os dois aspectos que envolvem o temor do homem, e agora, em terceiro e último lugar, eu queria que nós aprendêssemos, meus irmãos, minhas irmãs, a combater esse sentimento em nossas vidas, a guerrear contra esse sentimento no nosso coração. É por isso que o ponto que nós vamos considerar a partir de agora é combatendo o temor do homem. Combatendo o temor do homem. E aqui eu queria focar pelo menos em três passos que nós devemos dar ao longo da nossa vida aqui na terra, para que nós não vivamos na dependência das pessoas, receando por causa delas. Então, o que é que nós devemos fazer? Quais são os 3 passos que nós devemos dar? Quais são as armas que Deus nos disponibiliza para que a gente possa lutar contra esse medo no nosso coração? Em primeiro lugar,
meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, o temor do homem, ele é vencido quando nós depositamos a nossa confiança em Deus. O temor do homem, ele é vencido quando nós depositamos a nossa confiança em Deus. Veja aí, mais uma vez, Provérbios 29, 25, agora a parte B do versículo 25. Salomão disse, né? Quem teme ao homem, armas ciladas, já vimos, mas veja agora o que ele vai dizer na complementação do versículo. Ele diz, versículo 25: mas o que confia no Senhor está o quê? Está vendo aí? Confiar na Bíblia, meus irmãos, é sinônimo de se entregar. Confiar na Bíblia é sinônimo de descansar. Confiar na Bíblia é sinônimo de você se firmar, nesse caso, de se entregar, nesse caso, de descansar, nesse caso, de se firmar em Deus. Então, quando a gente confia em Deus, quando a gente confia no Senhor, nós estamos seguros, nós estamos firmes, e aí a gente não vai temer o que as pessoas vão falar acerca de nós. Então, quando eu confio em Deus, eu desconsidero completamente a opinião que as pessoas venham ter de mim. Se eu sou crente, se eu procuro viver em santidade, se eu tenho um comportamento diferenciado, se eu sou sincero, se eu sou leal a Deus, pouco me importa o que as pessoas vão falar, pouco me importa o que as pessoas vão dizer, porque eu estou seguro no Senhor, eu estou descansado em Deus, eu estou firmado em Deus, então não vou viver medroso em relação à opinião das pessoas. Veja o que diz o Salmo 118, versículo 6. Pega essa palavra para você e guarde-a no seu coração. Guarde-a no seu coração. Salmo 118, versículo 6. Só trazendo para o campo eclesiástico, campo espiritual, campo doutrinário. Nós somos congregacionais conservadores. Devemos nos orgulhar disso, porque estamos procurando seguir nas tradições que nos foram repassadas. A nossa doutrina pode ser um pouco diferente das outras. O nosso sistema de culto é um pouco diferente dos outros. E por que eu vou me envergonhar disso? Se eu tenho base bíblica para poder crer e fazer dessa forma. Então a gente não pode ter receio do que as pessoas vão falar, dizer. A gente tem que ter convicção naquilo que a gente crê e procurar ter essas convicções muito sólidas, muito cristalinas, muito bem firmadas em nossas vidas. Veja o que diz aí, Salmo 118, versículo 6, e se aplica a todas as áreas da minha vida. Veja aí, Salmo 118, versículo 6. Vamos fazer a leitura junto, para a gente poder participar aí e fazer com que essa verdade ela cale profundamente no nosso coração. Então vamos lá, todos juntos, a uma só voz. Salmo 118, versículo 6, vamos lá. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Pronto, meus irmãos. Quero lá saber, entendeu? As pessoas vão me criticar porque eu sou cristão, as pessoas vão me perseguir porque eu sou cristão. Persiga, entendeu? Se eu vou ser minoria dentro da sociedade, quero nem saber. Como dizia pastor Armando, eu e Deus somos maioria. Eu e Deus somos maioria. Isso nos liberta, sabe, meus irmãos? Para que você seja quem de fato você é, sem máscaras. Sem máscaras, eu sou assim, goste de mim assim ou não, entendeu? Então a gente tem que ter essa sinceridade, essa lealdade, essa transparência na nossa vida. Como dizia meu pai, a gente tem que ser positivo, e falar a palavra positivo nesse sentido, você ser o que você é e não viver com máscaras. Então veja, em primeiro lugar, o temor do homem ele é vencido quando depositamos a nossa confiança em Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, o temor do homem ele é vencido quando nós conhecemos a Deus. O temor do homem ele é vencido quando nós conhecemos a Deus. Veja aí o que nos diz o Salmo de número 9. Salmo de número 9. Estou já acabando, viu? Estou já acabando. Salmo de número 9. Versículos 9, principalmente versículo 10. Olha só o que nos diz aqui o salmista Davi.
Salmo 9, versículo 9 e 10. Diz o seguinte, Salmo 9, versículo 9 até o 10. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Veja, verso 10. Em ti, pois, confiam, veja, os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Quanto mais você conhece a Deus, mais você confia em Deus. E quanto mais você confia em Deus, mais você vence o temor do homem no seu coração. Então, é o conhecimento de Deus, irmãos e irmãs, que produz fé na nossa vida. É o conhecimento de Deus que produz convicção no nosso coração. Porque quando a gente começa a considerar na grandeza, quando a gente começa a considerar na perfeição, quando a gente começa a considerar na santidade de Deus em todos os seus atributos, sua bondade, sua justiça e assim sucessivamente, aí você vai olhar, vai fazer a comparação e vai chegar à seguinte conclusão: o que esse mortal vai fazer contra mim? Se eu tenho esse Deus que é assim, por que eu vou temer a opinião dessa pessoa, se Deus me fala isso acerca da minha vida? E aí você vai fazer essas comparações, e no que você faz essa comparação, você vai descartar aquilo que as pessoas estão falando, pensando, ou como elas lhe veem, porque você vai dar importância a como Deus lhe vê e a quem Ele é, porque isso é muito mais importante do que as pessoas. Ok? Então, veja, o temor do homem, ele é vencido quando nós conhecemos a Deus. O temor do homem é vencido quando nós depositamos nossa confiança em Deus. O temor do homem é vencido quando nós conhecemos a Deus. Em terceiro lugar, o temor do homem é vencido quando nós temos consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. O temor do homem, ele é vencido quando nós tomamos consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. Via de regra, a base de você temer as pessoas é porque você sabe alguma coisa em relação a elas, humanamente falando. Então, para que você possa perder o medo das pessoas, você tem que saber quem é você, não pela perspectiva, não pela visão que as pessoas têm de você, mas você tem que enxergar qual é a visão que Deus tem de você, porque importa mais a opinião de Deus do que a opinião das pessoas. Aí quando você começa a analisar, irmãos e irmãs, a nossa realidade em Cristo, a nova realidade que nós desfrutamos como consequência da salvação, olha, na primeira lista que eu fiz, eu tinha colocado 15 coisas, mas não vai dar nem para ler as 10 que eu separei. Eu vou só citar algumas coisas que nós somos em Cristo, algumas coisas que nós somos dentro da nossa nova realidade espiritual, razão pela qual eu estou pouco me lixando do que as pessoas vão falar em relação a mim. Então veja, o que é que nós somos hoje, meus irmãos? O que é que nós somos hoje, minhas irmãs, em Cristo? Haja visto essa nova realidade espiritual que nós experimentamos. Em primeiro lugar, nós somos perdoados por Deus e livres da condenação. Nós somos perdoados por Deus e livres da condenação. Você vai ver isso lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Você vai ver isso lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ou seja, fomos perdoados por Deus e agora nós estamos livres da condenação. Romanos 5:1, Romanos 8:1. Em segundo lugar, hoje nós somos herdeiros de Deus e mais que vencedores. Hoje nós somos herdeiros de Deus e mais que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 37. Tanto o verso 17 como também o versículo 37 do capítulo 8 mostram isso. Hoje eu sou um herdeiro de Deus e hoje, por causa de Cristo, eu sou mais que vencedor. 3. Hoje eu sou santuário do Deus vivente. Hoje eu sou a casa de Deus em que Ele habita através do seu Santo Espírito. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 até o versículo número 20. Nós somos santuários de Deus. Em quarto lugar, hoje nós somos embaixadores, representantes de Cristo nesse mundo mau e pecaminoso. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Hoje, em quinto lugar, nós somos escolhidos de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4.
Hoje nós somos cidadãos celestial, que nós estamos nos encaminhando para a nossa morada celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Hoje nós somos propriedade de Deus e purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então eu não mais me pertenço, mas eu pertenço ao meu Senhor, que me purificou, que me lavou, que me perdoou de todos os meus pecados. Tito 2, versículo 14. Hoje eu sou um filho de Deus, não só um filho por adoção, mas hoje eu sou um filho de Deus por regeneração, porque Ele me transformou para que eu me conformasse à sua imagem. 1 João capítulo 3, versículo 1. Hoje eu sou um nascido de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1 também. E por fim, hoje eu sou amado e chamado por Deus. Judas capítulo 1. Vamos ler pelo menos esse texto, porque são muitos, não ia dar tempo da gente ler todos. Aqui eu só fiz citar para vocês pegarem. Judas 1:1. Na verdade, Judas 1, né? Porque não tem capítulo. Aí você fica se preocupando com o que as pessoas falam de você, se você tem a boca grande, se você tem um zóio grande, se você às vezes tropeça em algumas palavras. Homem, não se preocupe com isso não. A gente é tão cheio de fri, de mimimi, entendeu? Que conversa. Veja quem você é em Cristo. Quem quiser lhe aceita do jeito que você é. Se não aceitar, problema dela. Não sabe elas o que estão perdendo. Eu sempre falo isso para as minhas lá em casa, entendeu? Que às vezes fica reclamando, mas fulano. Digo, homem, quem perde é a pessoa que não quer nada com você, entendeu? E tchau, o negócio de estar ficando deprimido por causa disso. Siga a sua vida, faça o que é certo. Acabou, entendeu? Judas, capítulo 1. Olha só o que Judas fala aqui em relação a nós. Ele diz, Judas, servo de Deus, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, veja, aos chamados, mas não só chamados, aos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Na verdade são três coisas, né? Você é chamado, você é guardado e você é amado em Deus. Se Deus lhe ama, por que é que você precisa do amor das pessoas? Você já tem um amor de quem é mais importante na sua vida, aqui nesta vida e na eternidade. Se quiser o amor das outras pessoas, se desfrutar do amor das pessoas aqui, beleza. Se não tiver, problema delas, entendeu? Então você tem o amor da pessoa mais importante desta vida, ou no caso, Deus. Então, em nossa relação com Deus, nós somos aceitos, meus irmãos, minhas irmãs. Na nossa relação com Deus, nós não corremos o risco de ser rejeitados. Na nossa relação com Deus, nós não corremos o risco de sermos desprezados. Na nossa relação com Deus, nós não corremos o risco de sermos condenados. Que privilégio maior do que esses? A gente não depende de ser percebido por parte das pessoas. A gente não depende de ser aprovado pelas pessoas. A gente não depende de ser admirado pelas pessoas, porque Deus já nos ama. Então a gente não precisa de nada disso. Não é prioritário. Se vier, bem. Se não vier, graças a Deus, porque nós já somos o que somos em Cristo Jesus. Mas aí surge uma pergunta bem básica, diante disso que nós estamos expondo aqui. Então como é que eu reajo? Como é que eu me comporto às expectativas das pessoas? Que quer queira, quer não, as pessoas têm expectativas em relação a nós. Então como é que eu reajo? Eu devo procurar atender as expectativas o quanto me for possível, o quanto eu puder corresponder, dentro das minhas limitações, dentro das minhas fraquezas. Mas eu devo reconhecer pelo menos quatro coisas. A primeira delas: eu não vou conseguir agradar a todos. Ninguém consegue agradar a todos. Alguém vai ficar decepcionado com você, alguém vai ficar triste com você, alguém vai falar mal de você, porque isso é a realidade da vida, meus irmãos. Não adianta querer a aprovação da totalidade, não adianta. Então perceba isso, procure corresponder às expectativas das pessoas, mas saiba que você não vai conseguir agradar a todas. Em segundo lugar, você não deve abandonar as suas crenças para agradar os outros. Não abra mão das suas crenças, não abra mão dos seus valores. Se são crenças e valores respaldados, baseados na palavra, não abra mão não, por causa das pessoas.
Não, jamais. Terceiro lugar, nosso valor pessoal não está naquilo que as pessoas veem em mim, mas o nosso valor pessoal está naquilo que Deus vê em relação a nós. Então o nosso valor não está baseado na opinião das pessoas. O nosso valor está baseado na opinião que Deus tem de nós. E, em quarto lugar, o meu valor pessoal está naquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Me lavou, me purificou, me perdoou, me salvou e agora me fez um só com o Pai. Então, o meu valor está nessas coisas. O meu valor está nessas coisas. Isso talvez as pessoas nem vejam. Isso as pessoas nem reconheçam. Problema delas. Você deve ter sua consciência limpa na sua relação com Deus. E agora eu quero concluir, meus irmãos, que eu já estourei o tempo, recitando uma poesia dentro desse tema. Eu queria que vocês atentassem para essa poesia. Diz o seguinte: quando exalto outras pessoas como ídolos em meu coração, quando espero que supram minhas necessidades, quando tento satisfazer suas expectativas, quando vivo para seu aplauso, quando fico deprimido por não atingir o alvo, ou orgulhoso porque o alcancei, quando recuso confessar meu pecado, ou tenho medo de compartilhar o evangelho ou falar em público, quando me rendo às pressões de colegas, ou sacrifico minhas convicções sobre o altar da opinião popular, estou expressando o meu temor de homens em meu coração. A única solução é destruir o ídolo do meu coração e substituí-lo pelo Deus verdadeiro que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a verdade. E fechando, a única solução para o temor dos homens é o temor do Senhor. A única solução para o temor dos homens é o temor do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que nesta manhã de hoje nós tenhamos obtido uma outra perspectiva em relação a esse assunto e não vivamos de maneira escrava, procurando aceitação, procurando elogio, procurando uma visão positiva das pessoas em relação a nós. Seja consciente daquilo que você é em Cristo Jesus, seja consciente da sua fidelidade a Deus, o resto é consequência se vier. Ok? Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.